Questões de provas. Veremos aqui algumas questões de provas que são interessantes para que você possa se exercitar para o momento da prova. Então, fica aqui também uma dica importante, é que treino é treino, né? Então, você precisa treinar de fato. Quanto mais você treinar, quanto mais você realizar questões de prova, quanto mais você estudar, maiores serão as suas chances na sua aprovação aí do concurso pela vaga que você tem buscado. Então, eu trouxe aqui uma questão que é da Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a prova aqui de agente 2023, e diz o seguinte: um determinado roteador está interligando diversos enlaces. A função aí do roteador, hein? Cada um rodando diferentes protocolos da camada de enlace com diferentes MTUs. Vimos isso aqui, inclusive, recente aqui, né? Ao receber um datagrama IP de um enlace, o roteador identificou que um enlace de saída, então, ou seja, pelo enlace de entrada, ele percebe que o enlace de saída tem um MTU menor do que aquilo que acabou, do que aquele datagrama que acabou de chegar ali para ele. Então, o que ele tem que fazer, né? Então, aqui, ó, ao receber um datagrama IP de um enlace, o roteador identificou que o enlace de saída tem uma MTU menor do que o comprimento do datagrama IP. E essa MTU aqui é o que define o tamanho ali nesse caso aqui do datagrama, né? Nesse cenário, o roteador deve descartar o datagrama IP e solicitar a origem que envie novamente o datagrama com a MTU correta. Pode ser feito descarte? Acontecem descartes, mas vamos deixar quieto aqui. Descartar o datagrama IP, alterar a MTU do enlace e solicitar a origem que envie novamente o datagrama. Ajustar a MTU do enlace de saída igualando a MTU do enlace de entrada para suportar o datagrama IP enviado e os demais com o mesmo tamanho. Fragmentar os dados do datagrama IP em 2 ou mais datagramas IPs menores e reconstruí-los utilizando os campos ID, deslocamento e flag. Então, como nós falamos sobre a questão de fragmentação, então, olha lá os princípios lá do IP, tá, pessoal? Ser roteável e fragmentar. Então, só por esses dois aspectos que eu citei para vocês, a questão já está meio que amarrada nisso aqui, né? Nessas duas opções. Então, ele diz também que fragmentar os dados do datagrama IP em 2 ou mais datagramas, veja que tá igual, né? Olha só, uma igual a outra, menores, reconstruídos utilizando o campo ID, deslocamento e TTL. Então, aqui é a diferença de um campo para o outro, e nós vemos que TTL não tem nada a ver com essa questão que é descrita, e sim o campo flag. Então, quando o campo flag está marcado, ele está indicando que existem outros fragmentos que virão, né, quando nós temos aquele campo more fragments. Então, ao deparar-se com um datagrama IPv4 maior do que a MTU do enlace de saída, a opção correta é fragmentar o datagrama em fragmentos menores. As opções A, B e C não abordam a fragmentação, e a opção E é incorreta porque ela menciona o TTL, que não está relacionado com a fragmentação. Então, nesse caso, o gabarito para essa questão é a letra D, fragmentar os dados do datagrama IP em 2 ou mais datagramas IPs menores e reconstruí-los utilizando os campos ID, deslocamento e flag. Próxima questão é a questão do SEBRASP, Ministério da Economia, Tecnologia da Informação, essa questão é de 2020. Julgue o item subsecutivo com relação ao modelo de referência OSI e TCP/IP. As camadas de rede e de enlace pertencem tanto ao TCP/IP quanto ao modelo OSI. E em ambos, ainda que elas trabalhem em conjunto para transmitir os datagramas, a camada de rede independe do serviço da camada de enlace, pois, por meio de uma série de roteadores,
entre a origem e o destino, a camada de rede passa os datagramas para a de enlace a cada nó. Bom, aqui é o seguinte, a camada de rede, ela depende dos serviços da camada de enlace. Camadas TCP/IP, nós temos rede, internet, transporte e aplicação. Camadas do modelo OSI, temos física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Para ficar mais claro, então o gabarito dessa questão aqui, ele é errado, né? E para ficar mais claro, está aqui, novamente, o desenhozinho, nosso desenho das camadas. Então, camadas TCP/IP, nós temos rede, network, temos internet, que é Internet Work, temos transporte, e temos application, aplicação, 4 camadas. Vão internalizando aí TCP/IP modelo 4 camadas. OSI, 7 camadas. Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Sebrasp, CTI, tecnologista júnior, olha só, 2024 essa questão, acabou de sair do forno, com relação à administração de rede de dados, julgue o item a seguir. Em uma rede TCP/IP, o endereçamento IP é responsável pela identificação única de cada dispositivo na rede. Pelo que vimos até aqui, né, essa questão ela está certa, o gabarito está certo. Lembrando do seguinte, o número IP, ele não está associado ao computador, e sim à interface de rede que o computador possui. Então, naquele desenho que eu trouxe para vocês nas imagens, em que havia uma interface de rede comumente utilizada lá nos desktops de gabinetes, né? Havia também outra interface de rede mais moderna aqui, você vê que até pelo aspecto dela, né? Com uma placa que ela tem 2 interfaces. Então aqui eu posso ter 2 IPs aqui. E se eu tiver um equipamento que tem uma placa como essa aqui, ele terá um outro IP aqui também, ó, para a interface de rede sem fio. Então aqui eu tenho rede cabeada, aqui eu tenho rede sem fio. Então cada placa dessa, cada interface dessa aqui, ó, então aqui eu tenho a identificação, um IP. Aqui nessa placa eu tenho condições de ter 2 IPs aqui, e nessa outra placa eu tenho condições de ter um IP. Então, o endereço IP, sim, é responsável pela identificação única de cada dispositivo na rede, entendendo o dispositivo aqui como interface. Sebrasp, Data Prévia, Assistente de Tecnologia de Informação 2023, a respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir. O IPv4 funciona como identificador de 64 bits utilizado para identificar dispositivos em uma rede. Nós sabemos que o IPv4 ele trabalha com 32 bits e não 64. Então, o gabarito para essa questão aqui é errado. E resgatando que o IPv4 32 bits, ele tem 4 octetos. Então, ele é formado por octeto, que fica mais claro quando nós vemos essa imagem aqui. Então, por que são 4 octetos? Porque dentro de cada quadradinho desse aqui, ó, desses 4 quadradinhos, eu tenho 8 uns e zeros, né? Variando aqui, ó, 1 e 0, 0 e 1, 0, 0, 0, 1 e 0. Então, eu tenho 8. Então, aí daí vem o nome octeto. 4 octetos. Cada octeto está no formato decimal para o caso dessa representação aqui, ó. Então, esse octeto aqui ele representa o número 200, essa sequência de uns e zeros. Essa outra sequência de uns e zeros aqui, com essa combinação eu tenho o número 156. Nessa outra sequência aqui, eu tenho o número 10. E nessa outra sequência aqui, eu tenho o número 2. Essas combinações que aparecem. Uma questão da VUNESP de 2023, Prefeitura de Guararapes, Estado
Estado de São Paulo, técnico em informática. Tratando-se da composição do cabeçalho IPv4, pode-se dizer que ele é, olha aí o cabeçalho aí, pessoal, falei para vocês que aparecem questões sobre o cabeçalho, né? Composto por 8 campos, tamanho fixo de bytes. Composto, o que é estranho aqui nessa, por exemplo, nessa resposta aqui, que você pode, é isso aqui, né? Esse tamanho fixo de bytes aqui, ó. Vamos marcar o que é estranho, né? Composto por cabeçalhos de extensão com tamanho dinâmico e variados de bytes. Essa aqui ela ficou bem solta. Composto por 12 campos fixos com um tamanho variado entre 20 e 60 bytes. Composto por 16 campos variáveis de informação contendo 32 bytes fixo em cada campo. Então, novamente aqui, ó, ele fixando aqui o tamanho dos campos, e nós vimos lá que os tamanhos eles são variáveis, eles não são fixos. Composto por 256 bytes de cabeçalho e 24 campos fixos de informação. Essa última aqui ela fez uma salada, a gente até já elimina. Então, se nós formos eliminar por o aspecto de estar estranho ou não, temos aqui A, B, C. Essa aqui é a típica questão que você precisa de fato farejar, que é a resposta certa, né? Então, o cabeçalho IPv4, na verdade, ele é composto por 12 campos fixos. E como eu disse para vocês lá atrás, aquele quadro mostrado na aula, ele é um quadro que é importante que você guarde ele como resumo aí, porque o que aparece na prova não é que eles querendo saber o que faz cada campo, quais são os campos, ou o tamanho de cada campo. O que aparece na prova é isso aí. Quantos campos são, se são variáveis ou não. Então, o cabeçalho ele é composto por 12 campos fixos, que normalmente tem o tamanho de 20 bytes. Ele fala aqui sobre uma variação, né? Fala que varia entre 20 e 60 bytes, que é a alternativa aí do gabarito, que inclusive até o gabarito para essa questão, não sei se vocês perceberam, mas se eu risquei aqui, né? Se eu eliminei aqui, ficou a B e a C, lembrando que aqui ficou também bastante solto, né? Olha só. Extensão com tamanho dinâmico, variados de bytes. O gabarito dessa questão é a letra C. E então, o que acontece aqui? Essa variação que é abordada pela alternativa do gabarito, ela vai depender do quê? Das opções que são utilizadas lá no complemento. Então, existe um campo lá no cabeçalho, vocês devem estar lembrados, e para ficar mais claro, nós vamos lá para o cabeçalho, que é o campo IP Options. Está aqui, ó. É esse campo aqui, ó. E o campo variado aqui, variável, né, é o campo padding, ou padding, que diz o seguinte, né, ele, dependendo do tamanho, ele pode ser utilizado para acréscimos, né, principalmente para que você complemente o tamanho aí do que está sendo trafegado na rede, do pacote, né, no sentido genérico da palavra pacote. Então, por conta do último campo, que é o options, que eu acabei de marcar aqui, alguns autores, como o Tannenbaum, lá no livro lá de redes de computadores, se você for olhar lá o livro de redes de computadores, você vai ver que o Tannenbaum, ele considera o cabeçalho do protocolo IPv4 com 13 campos e não com 12. E aí, vamos lá, vamos fazer aqui o batimento aqui, ó. Perceba que os 20 bytes, eles vão até aqui, ó. Então tá aqui. Então nós vamos ficar aqui nesse limite aqui, que é nessa delimitação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que a questão diz? Que são 12 campos. E o que eu acabei de citar aqui é que alguns autores, dentre eles o Tannenbaum, considera que por conta desse campo options, o cabeçalho ele teria 13 campos. Lembrando que o campo PED aqui ele não é considerado como parte aí necessariamente do cabeçalho, tá? Então, tá aí a resposta para a nossa questão, mostrando que, de fato,
A letra C está certa, composto por 12 campos fixos, com um tamanho variado entre 20 e 60 bytes. O tamanho, de fato, aqui são os 20 bytes, mas ele pode chegar até 60 quando você utiliza, você vai até o máximo aqui desse pad aqui, por exemplo. Bom, encerramos aqui então essa bateria de questões, espero que vocês tenham gostado. Fica aí um abraço, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.